Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Eli, senhor da casa, e nosso familiar Lino Cohen, Ezio, estamos aí há alguns anos. Mas essa noite, humildade e paciência. Eli, humildade e paciência, porque está as duas virtudes na mesma palestra. Cada uma na mesma palestra. Mas nós sabemos que da humildade surgem outras virtudes, incluindo a paciência. Eu tenho uma pergunta para vocês refletirem. Pode alguém orgulhoso ser paciente? Alguém que acha que é melhor que os outros, que deve ser atendido primeiramente, é paciente? Um orgulhoso? Alguém que se sente acima das pessoas? Eu acredito que não. Então a paciência está assim, ligada à humildade. Então, para a gente iniciar, capítulo 9, Bem-aventurados os pobres de espírito, orgulho e humildade. Vou trazer um pouco dessa definição dessa virtude chamada humildade. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou não, pois que esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar deformidades no vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Quem foi este que nos salvou? Jesus Cristo. E foi o maior exemplo de humildade que nós tivemos. A humildade é se rebaixar, é se colocar abaixo do outro, é se tornar pequenininho, vítima da sociedade, vítima das circunstâncias. Não é isso que é humildade. Humildade é não fazer nada enquanto todo mundo vizinha nossa. Não, também não é isso humildade. A humildade, ela está em nivelar todos, colocando todos como iguais, se não perante a sociedade, mas sim perante a Deus. Então, perante a Deus, todos, independente do nível evolutivo, independente da classe social que esteja, independente da condição que esteja, todos são iguais para Deus. Mesmo que alguns tenham uma vida um pouquinho mais difícil, tenham um caminhar um pouquinho mais longo, mas todos são iguais a Deus, igualmente amados, igualmente desejados por Deus, que procurem e cheguem à perfeição. E, já que citaram Jesus, vamos lembrar um pouquinho de algumas passagens de Jesus. Ele demonstrou humildade. Já no seu nascimento, na manjedoura, assinalava o ponto inicial da missão salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Ou seja, já no nascimento, o Cristo já nos mostra, e foi indagado isso também, quando ele nasceu, por que o rei dos reis nasceu num lugar tão humilde. Já pode demonstrar isso. Porque não está num castelo. Não é isso. Ele faz nós mais virtuosos ou não. Mas o nosso comportamento. Ainda demonstrando a humildade de Jesus, nós temos uma passagem do batismo de Jesus. Se me permitir, eu vou ler. Está lá em Mateus capítulo 3, de 13 a 17, diz o seguinte: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que assim seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Primeiro, Jesus foi até João e não se sentiu digno, já que João profetizava a vinda do Cristo. Ele não se achava digno de batizar o Salvador, o Messias, mas esse fez assim como todos os outros e se pôs a batizar. Essa é uma outra demonstração da humildade. Humildade que às vezes nos falta, que é tudo que Deus quer.
nós temos que ter essa humildade de entender que nós esquecemos. Nós dizemos que Deus é todo poderoso, estamos colocando nele todo o poder, até mesmo para decidir sobre as nossas vidas. E às vezes o nosso orgulho bate e a gente não quer isso. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. E aí nos falta humildade. Mas a humildade faz com que nós aceitemos aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer. Mesmo que às vezes, como João, venha contrariado. Em uma outra passagem, Jesus lava os pés dos discípulos. Então, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? O que lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. Com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Está lá em João, capítulo 13. Ou seja, ele demonstrou, através do comportamento, a humildade em servir. Muitas vezes a gente fica perguntando a si próprio: o que a gente vai fazer aqui? Você tem uma missão muito grande para se fazer. Servir. Como? De que modo? Através de qual conhecimento? Cada um tem o seu merecimento, o seu conhecimento. Mas dá para afirmarmos que todos aqui, independente da condição que esteja, está para servir de algum modo. Todos têm um propósito. Mas às vezes o nosso orgulho nos impede de fazer esse propósito. Por quê? Mas eu vou fazer isso. Eu. E até mesmo uma posição que ela não é vista como algo deméritosa. Por exemplo, só falo com vocês aqui na frente. E vocês podem achar, vai estar falando na frente. Isso é bom. Mas às vezes o meu orgulho é falar: não, eu não quero lá na frente. Vai que eu erro uma palavra, vai que eu digo não agrada as pessoas. E isso me afasta. A gente acha que isso é uma questão de humildade. Mas eu afirmo que não. Porque se a humildade está em servir, estar aqui é uma forma de servir. E isso em todos os âmbitos da casa. Então, se colocar também à frente é uma forma de servir. E uma forma de demonstrar humildade. Pois eu posso errar, posso não agradar, mas estou tentando fazer o melhor para servir. E é assim que Jesus nos mostra isso. Ele agradou a todos? Não. Ele mostrou humildade em vários sentidos. Desagradou nas palavras, às vezes no comportamento, as novas ideias. Mas fez aquilo que Deus lhe pediu para fazer. Passou a mensagem, deu o exemplo. E nós estamos aqui para isso também. Certo, querido? Se for humildade, você se entende muito bem, mas se for ter palavra lá, que é paciência. Definição: a paciência. Capítulo 9, item 7, isso. Geralmente a gente pensa na paciência quando tem dor, né? Então ele começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória dos céus. No céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguinte, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então nós percebemos que a paciência é uma virtude também a ser treinada, e que os obstáculos que nos fazem treinar essa paciência é uma oportunidade para que nós tenhamos essa virtude. De certo modo também nos traz um pouco dessa humildade, de ver que o outro não me atrapalha, mas me ajuda a crescer. Humildade reconhecendo que o outro não é um estorvo, pelo contrário, o outro é meu apoio para o meu crescimento.
Mas continua. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas ou alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, arrancarmos os deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de se privilegiar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado, e vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Então nós percebemos aqui que o cristão ele é paciente. E assim como Cristo mostrou que a virtude da humildade é uma das primeiras virtudes, uma das máximas, então o cristão é humilde, e ele é paciente. E ele, em sua bondade para consigo, para com o próximo, e obediente a Deus, ele acaba tendo paciência. Não ficou claro? Só, tenha um pouco de paciência comigo, tá? Nesse instante. Se tiver um pouco de paciência, eu vou contar uma historinha, que não é minha, claro. É a paciência de Jó. Jó foi um dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. Né? Eu sei que às vezes o escrito não lida muito, mas ele está lá. Ele também faz parte. E é interessante a história de Jó. Se me permitir, eu vou ler para vocês, talvez explique um pouquinho o que é essa humildade, essa paciência e também algumas virtudes que o Jó tinha. Bom, Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. Nossa, porque um homem tão temente a Deus teve sua fé testada? Vamos dar um exemplo hoje. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada. Os seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados, e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente. Prostou-se no chão e orou. Não se revoltou. Reconheceu que tudo o que tinha havia sido dado por Deus, e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Guarde a palavra resignação, ela também faz parte dessa palestra de hoje. Ah, mas pode ficar triste? Pode. Pode ficar triste. Jesus também ficou triste. Conosco. Ficou triste. Entretanto, os problemas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas. Era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa, revoltada, o abandonou. Nós podemos julgar a esposa dele. Nossa, abandonou ele. Quando ela fala que estava a dor, era a dor dele. Ela está sentindo tanta dor com alguém que ama, quanto ele está sentindo as dores da própria doença. E ela não podia chegar perto dele. E isso fazia mal. Então, quando ela disse que ele amaldiçoou Deus e morrer, ela está dizendo para ele, na verdade, pedir para Deus livrar ele desse sofrimento. Ela também não aguentava mais. Então não julguem ela assim, tá? Ela, como uma boa esposa, estava amando ele de poder. Mas o Jó, sozinho, isolado, foi visitado por 3 amigos, que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por seus muitos pecados. E Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divina, e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos.
Jó mostra para nós aqui essa fé e essa humildade de reconhecer. Isso aconteceu porque Deus quis. Não preciso me revoltar. Vou continuar fazendo o processo de paciência e continuar orando. E às vezes, vemos na nossa vida. Eu não sei mais história de Jó. Quantas vezes, quando nós somos mais novos, alguma situação que parece que é interminável, que nunca vai acabar, a gente fala, nossa, parece que isso aqui vai permanecer para sempre. Mas eu vou continuar seguindo do melhor modo possível, do modo ético, justo, cristão. E depois de um tempo, às vezes anos, faz sentido. Tudo aquilo, mesmo a mais dolorosa das coisas, que faz sentido. Mas às vezes nós somos muito apressados, impacientes, orgulhosos, e não damos tempo ao tempo para entendermos o que está acontecendo. Mas tem propósito. E, após tudo isso, por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando da lepra, e depois Jó conseguiu reaver e duplicar todos os seus bens. Tornou-se casar e teve 10 filhos, concluindo a sua vida, anos mais tarde, em felicidade. Esse é a história, um resumo da história de Jó. Está no livro de Jó. Tem interesse? Eu pergunto para vocês, como espíritas, muitas vezes eu não sento para a dor, né? E geralmente pedimos paciência quando estamos com dor. Então vamos ao consultório médico, geralmente somos pacientes, temos que esperar, temos que analisar, temos que ser analisados. E às vezes não há muito o que fazer, então temos que ser pacientes. Na casa espírita se mantém também isso. Muitos vêm, né, em busca de auxílio. O Marco está sempre ali ajudando as pessoas, né? Temos a entrevista, temos todo essa sustentável gama de estudos e oferta que os espíritos ajudam, mas às vezes nós não entendemos, não temos paciência. Alguém deve ter ouvido, o centro espírita demora muito para as coisas acontecerem. Eu fui lá no funcionário, mas isso depende da religião, porque é algo que nós temos um tempo para as coisas acontecerem. E às vezes precisa um pouquinho de nossa paciência. Em relação a nós, os espíritos, nós sabemos que essa interferência deles na nossa vida, a paciência ela nos ajuda, essa virtude, a paciência, ela nos ajuda no quesito espiritual. Para nós espíritos, sabemos da interferência dos espíritos? Bom, vamos ver dos espíritos. Capítulo 9, questão 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e nos observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Ou seja, as nossas impaciências. Certamente, quando nós somos muito agressivos, tomamos uma decisão muito precipitada, muito rápido, aquela palavra que saiu sem a gente pensar, opa, falei, já magoou, opa, fiz isso, nossa, a pessoa já ia tentar ressarcir, já ia tentar conciliar, mas, nossa, fui muito mais rápido, já isso não ajuda. Às vezes aqueles 10 segundinhos de respiração, calma, faz com que nós tenhamos uma assertividade nesses amigos espirituais que nos ajudar. Mas eles precisam que nós tenhamos um pouquinho de paciência. Ainda na questão 478, a intervenção dos espíritos corporal, o seguinte: pessoas animadas e boas intenções,
e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? A resposta está aqui novamente: cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dar as sugestões. Mostrar-lhes que é perda de tempo. Vendo que nada conseguem, afastam-se. Ou seja, sabe aquele amigo insistente? Você falou que você não pode fazer uma coisa e ele continua insistindo. Aí você fala: deixa eu insistir. Aí ele fala: não vai mesmo não, vou para outro lugar. Também é assim. E a nossa paciência, nós nos mantermos firmes no caminho de uma conduta correta para nós, como cristãos, não é só nós. Esses espíritos que estão ali, na ignorância ainda, também aprendem. Por que eu estou fazendo tudo isso? Estou colocando tantas coisas boas e mesmo assim essa pessoa não está sucumbindo às minhas intervenções. Estou sugerindo coisas tão boas, ideias que talvez ele não teria no plano material. Estou, de certo modo, cutucando ele todo momento, coisas que eu sei que magoam, que ferem, mas mesmo assim é um ato de caridade nossa agir com paciência. A paciência também é uma caridade e é um ato de amor, às vezes com esses espíritos. Ao invés de xingar ele e tudo mais, nós nos abraçamos falando: não é assim. Há outro modo de fazer. E esse outro modo é ter calma, paciência e mostrar bom comportamento. Então isso nos ajuda. Muitos que vêm buscar ajuda espiritual entendem que a reforma íntima não é de dia para a noite. Ela requer paciência. É um treino diário. E às vezes nos afastamos, as coisas melhoram, e aí não precisa mais entrar para dentro. Mas, se nós nos mantivermos pacientes, tanto o conhecimento quanto o nosso comportamento irão crescer exponencialmente e afastar qualquer um desses espíritos malfazeres. E da lei da destruição, a questão 740, diz sobre as questões, as dificuldades que nós temos na vida, é o seguinte: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem os braços com as mais aflitivas necessidades? A resposta é: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência e demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. Ou seja, quando nós somos pacientes, nós conseguimos ter mais assertividade no nosso comportamento também. Daí entra essa outra palavrinha que é a resignação. E daí uma palestra inteira sobre ela. Já está muitas vezes no nosso evangelho sobre o Espiritismo. Mas depois eu falo uma definição dela, para vocês uma curtinha. Vamos fazer uma questão, que é a 532. Dessa vez, os acontecimentos da vida. A influência do Espírito no acontecimento da vida. E diz o seguinte: tem os Espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Leia-se, prosperidade não só material, tá? Porque às vezes a prosperidade que nós queremos é a saúde, a prosperidade que nós queremos é uma família feliz. Então, tem vários tipos de prosperidade que nós podemos almejar na nossa vida. Resposta: de todo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência, amenizam-nos, porém, as dores, dando-nos paciência e resignação. Então, aqueles que buscam na casa espírita algo, saibam que isso terão paciência e resignação, porque algumas provas teremos que passar. Mas aqui, nesse ambiente, com essa rede de apoio, tanto material como espiritual, dos amigos cristãos, nossos irmãos, teremos esse apoio e essa paciência
e ser resignados. Ou seja, nos mantermos firmes, não inertes, não parados, mas caminhando nesse propósito de fazer o bem, de sermos bons, como Jesus nos ensinou, com muita vontade. Então não dá para afastar os maus acontecimentos da nossa vida. Teremos que passar por eles. Tem um propósito para eles. Assim como Jó, sabemos que Deus tem um propósito para todos os males que acontecem, os sofrimentos pequenos, maiores, as ditas turbulências na vida. Mas nós não somos tão orgulhosos ao ponto de achar que nós não merecemos nada disso, e temos um pouquinho de paciência, e nos mantemos um pouquinho indignados, isso vai passar. Seremos mais agradecidos. E aí faremos uma outra coisa que Jesus pediu, que é servir. Teremos condições de servir ao outro. Por isso que pessoas mais experientes, já passaram por todas as dificuldades na vida, experiências em todos os sentidos, têm mais capacidade de consolar, de demonstrar carinho, uma tranquilidade que nos traz essa firmeza de viver a vida com a certeza de que Deus está no comando. Que por mais que não pareça que não tenha saída, não tem. Deus vai abrir uma saída para nós. Ele está no comando. E tem um propósito. E com paciência a gente vai saber o propósito também. Ele deu a vida inteira nesse propósito. Só fizemos que desobedece. E é isso que o Espírito nos traz. Tanto para os nossos sofrimentos, como para aquilo que a gente não entende. Em continuidade. Às vezes o sofrimento de hoje é a nossa libertação para amanhã. E como estava falando de resignação, lá no capítulo 9 também, no item 8, obediência e resignação nos define. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras, da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime, ou seja, o covarde, o fraco, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes que a antiguidade material desprezava. Então, os modelos resignados é sermos tolerantes, sermos compassivos, sermos indulgentes, é nos mantermos no caminho que Jesus nos ensinou, por mais difíceis que sejam as situações. É sermos éticos, quando ninguém mais está nos olhando. Não é uma demonstração de pegar o papel no chão. É lá no nosso íntimo. É no nosso comportamento, na nossa consciência, intimamente. Por mais errado que pareça para o mundo, mas a nossa conduta, só nós sabemos, é a nossa consciência, sabe? O propósito. Por mais que pareça equivocado no mundo material ou das pessoas. E para você ver o tempo para finalizar, trago esse texto. Se chama O Livro da Paciência. Está no livro Aceitação e Vida e foi trazido por Margarida Soares, através de Chico. Leamos o livro da paciência e da resignação. As suas folhas são como a esperança e os caracteres inscritos nas suas páginas são lindos, como se fossem confeccionados com pequeninas gotas estilíferas, assemelhando-se aos prantos salvadores. As suas lições são úteis e proveitosas. Ensina-nos tudo quanto pode nobilitar a esposa, a irmã e a mãe querida. Elas preparam o coração da mulher que tem uma força misteriosamente prodigiosa para vencer os sofrimentos, que arrebatam os espíritos dos lamaçais da terra,
para as paisagens deslumbrantes do firmamento constelado. Sejamos, pois, resignados aos desígnios de Deus e humildes nas provações da terra. Nós não podemos transformar tudo de um momento para o outro, porém, com a vontade divina, conseguiremos vencer. Onde não pudermos, descerá dos céus a força. Precisa a nos dar esperança e amparo. Espero que todos tenham uma excelente noite. Obrigado pela atenção, a humildade de me ouvir e a paciência de vocês. Muito obrigado.